Olá, começa o Câmara Notícia e na edição de hoje você confere. Mudanças em projeto vai permitir a implantação do BRT em Campinas. O café da manhã do campineiro tem ficado mais caro. E na agenda cultural, dicas do cinema ao ar livre e muito rock no final de semana. Agora no Câmara Notícia. E para adiantar a implantação do BRT em Campinas, a Câmara aprovou o projeto que altera o financiamento junto à Caixa Econômica Federal. A Câmara dos Vereadores aprovou em segunda discussão a matéria que altera o artigo 1º da lei que autoriza o Poder Executivo a contratar o financiamento com a Caixa Econômica Federal. O que essa lei está alterando nesse momento é simplesmente fazer com que no artigo 1º conste expressamente que este financiamento diz respeito ao programa de contrapartida da Caixa Econômica Federal para a finalidade deste financiamento do BRT. Então é uma mudança que vai adequar o texto às normas da Caixa. Campinas tenta implementar os corredores de BRT desde 2001. O projeto prevê a ligação do centro com os distritos do Campo Grande e Ouro Verde, com investimento previsto de R$ 540 milhões na construção de 29 estações de embarque e desembarque, 9 estações de transferência, 5 terminais, além de pontes, viadutos e passagens de nível. Em setembro de 2015, o governo federal autorizou a liberação de R$ 340 milhões dos 540 para o projeto. Os outros R$ 200 milhões serão objetos de uma nova carta consulta para financiamento junto à linha de crédito Protransporte. A Prefeitura enviou os projetos ao Ministério das Cidades dentro do PAC da Mobilidade Grandes Cidades. Segundo a Secretaria Municipal de Administração, não tem data ainda para a licitação para a implantação do BRT. A previsão é que abra na próxima semana. O aumento dos itens do café da manhã pode chegar ao consumidor pela segunda vez neste ano. Confira a dica do economista para não deixar de fazer a sua primeira refeição do dia. Eles estão na nossa mesa na primeira refeição do dia. O café, o leite e o pão com manteiga marcam presença. Até mesmo quem não tem tempo, corre para a padaria mais perto. Mas essa refeição pode ser afetada por causa do aumento desses produtos. Um dos principais itens que teve aumento foram o leite, né, que é um dos que a gente mais usa para o café da manhã, né, para fazer as médias, o cappuccino e outros derivados dele. A própria manteiga também, que deriva do leite, teve um aumento, e iogurte, que o pessoal pede bastante também para tomar. E não foi só o leite e seus derivados que aumentaram. O próprio pãozinho, que teve aumento da farinha, como o pessoal tem acompanhado. Segundo o levantamento da Fundação Getúlio Vargas, os vilões do café da manhã são o açúcar com aumento de 51% no preço, seguido do leite longa-vida, que registrou alta de 43%, e o café cerca de 19%. O gerente confirma que os preços ainda não chegaram aos consumidores. Reduzindo outros custos e até queimando um pouco de gordura que não só a minha, como outras padarias têm também, a gente conseguiu segurar esse repasse para o cliente, né, para não piorar o que já está em queda, né? Para entender um pouco desse aumento, nós vamos conversar com um professor de economia que explicou o motivo. Alguns produtos, como por exemplo o trigo, que influencia o preço lá do nosso pãozinho, é um produto importado. Então, dependendo dos preços do mercado internacional, dependendo do preço do dólar, isso afeta o preço do nosso pãozinho. Então, como o preço internacional sobe, o preço do pãozinho fica mais caro. É o mesmo caso do preço do café, que também é influenciado pelo dólar. Já o leite é outro fator que afeta. O leite subiu muito e, por consequência, a manteiga, o iogurte, enfim, todos os produtos derivados, por conta de problemas climáticos. Nós estamos agora numa época em que as chuvas diminuem, isso significa que a pastagem seca. Então, se você não tem chuvas, a pastagem seca, o gado emagrece e produz
uma quantidade menor de leite. De acordo com o gerente da padaria, o aumento nos preços faz com que o movimento caia em torno de 10% no estabelecimento e, com isso, uma queda de até 20% no faturamento. Para sair dessa situação, os empresários têm que ser criativos. Uma das formas que a gente encontrou que já existe isso em outras padarias é o cartão fidelidade, né? Que esse cartão, a pessoa completando dentro do mês 10 quadradinhos, que a gente formou ele com 10 quadradinhos, ela ganha 10% sobre o valor total do gasto que ela teve. Perguntamos ao professor quais as expectativas sobre os preços desses produtos. Nos próximos meses, já setembro, outubro, numa época de chuvas, portanto a pastagem começa a melhorar, a oferta de leite vai crescer e aí os preços começam a cair. Já os itens influenciados pelo dólar, há uma boa notícia. Uma estabilidade ou uma ligeira queda no preço do dólar, o que vai favorecer as importações, não só, enfim, de produtos como o trigo, mas daqui para o final do ano nós temos as festas de final do ano, tudo aquilo que é importado deve ter, esse ano será um ano com um acesso melhor do que no ano passado, por exemplo. E para não gastar muito no café da manhã, o professor deu dicas. Se você toma todo dia um cafezinho fora de casa, quem sabe 2 ou 3 dias você toma em casa, os outros você continua frequentando lá o local, mas não precisa ir todos os dias, diminui um pouco a frequência, produz um pouco em casa, pesquisa os preços mais interessantes. É o que o consumidor pode fazer sem que isso signifique que ele está prejudicando a sua qualidade de vida. E a Câmara aprovou em turno único o projeto que institui o dia 9 de maio como o Dia da Bike ao Trabalho, com o objetivo de mostrar que a bicicleta pode sim ser uma opção de transporte. Ir de bike para o trabalho. Para uns, nem pensar. Já para outros, é perfeitamente viável. Carlos é um exemplo. Revisor de texto da CAT, ele faz de bicicleta em até 20 minutos os 6 quilômetros que separam a sua casa do seu local de trabalho. Todos os dias, dependendo da condição climática. Se tiver uma chuva muito intensa, eventualmente eu abdico, mas no geral eu venho sempre de bicicleta. A Câmara de Campinas aprovou em turno único, na reunião ordinária da quarta-feira, dia 17, um projeto de lei que institui 9 de maio como o Dia Municipal da Bike ao Trabalho. Carlos comemora. Traz junto a melhoria no trânsito, já desafoga o trânsito de muitas avenidas que no cotidiano ficam bem tensas em termos de trânsito, e também a melhoria no sentido atmosférico, que a bicicleta não polui, então também traz os benefícios para a saúde de quem pedala. É uma forma da pessoa agregar uma atividade física, tem o lado lúdico, a interação com a cidade, a perspectiva vai mudando à medida que ela vai se deslocando por meio da bicicleta. O vereador Carmo Luiz, autor do projeto, justifica. Nós temos um grupo de pessoas que tem um grande trabalho voltado no sentido de determinarmos novos modais de transportes, principalmente enxergando nossa cidade pelo seu tamanho, pela sua importância na região metropolitana, e também é uma tendência não apenas da cidade de Campinas, é uma tendência mundial. Pode ser em Paris, pode ser em Zurique. O Dia de Ir de Bike ao Trabalho começou há 60 anos nos Estados Unidos, organizado pela Liga Americana de Ciclistas. Entre as ações previstas para a Semana da Bike ao Trabalho em Campinas está a participação do grupo Bike Anjos. E olha o Carlos aí de novo. Ele é um dos membros organizadores da Bike Anjos na cidade. O Bike Anjo tem por missão primordial, a origem dele em São Paulo foi essa, de orientar pessoas a se deslocarem pelo trânsito de bicicleta com segurança, acompanhadas ou não. A gente também vê o lado da autonomia da pessoa. A princípio nós acompanhamos a pessoa, mas também tem a vertente de ensinar quem não sabe pedalar, aprende conosco desde crianças até a terceira idade. E isso vai fazer parte das nossas atividades lá. A seguir, Promotoria da Infância e Juventude abre inquérito sobre interrupção de programas sociais da Fundação Casa. E a Promotoria da Infância e Juventude de Campinas abriu inquérito para investigar a interrupção dos programas de atendimento inicial
e de internação provisória da Fundação Casa. Nesta semana, os promotores estiveram na Câmara e discutiram soluções para os problemas que vão surgir com o fechamento da unidade Casa Rio Amazonas. Nesta segunda-feira, uma reunião discutiu alternativas para tentar resolver o problema do fechamento da unidade da Fundação Casa Rio Amazonas, que oferece a internação provisória. Uma decisão judicial obriga o encerramento das atividades. A promotora de Justiça da Infância e Juventude, que entrou com a ação, explicou o que encontrou durante a fiscalização que fundamentou o processo. Os adolescentes ficavam confinados nas celas, não havia a quadra era inadequada, não havia sala de aula, eles comiam nas celas. Não tinha refeitório. O presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente comentou o fechamento. No primeiro momento que soubemos disso, já gerou uma preocupação muito grande. Nós tivemos reunião do Conselho na semana passada, na terça-feira. Esse fato já foi levado ao Conselho. Nós já oficiamos, inclusive, a própria promotora, doutora Elisa, oficiamos a Fundação Casa para saber exatamente o que vai ocorrer com as crianças. Segundo o vereador Paulo Búfalo, o fechamento tem dois lados. Foram questionados os trabalhos dessa unidade de internação provisória aqui. Então, se por um lado há uma apreensão pelo seu fechamento, por outro também nós temos que comemorar porque ela não era adequada ao atendimento dos adolescentes na cidade de Campinas. A unidade tem capacidade para 46 adolescentes e já chegou a ter 80 jovens. Ela não atende só Campinas. Adolescentes da região como Sumaré, Hortolândia e Indaiatuba também são recebidos pela unidade Casa Rio Amazonas. Os adolescentes apreendidos em flagrante vão ter que ficar no distrito policial, aguardando uma transferência para um outro centro de internação em outro município. Campinas não tem. Embora a gente tenha 5 centros, com fechamento ficarão 4 centros de internação, mas não provisória. Então eles vão ter que ser remanejados para outros centros. Se for para fora da cidade, essa distância compromete tanto o trabalho do juiz como do Ministério Público e também a visita pelas famílias. Se vai para os distritos policiais, os distritos não têm estrutura para poder cumprir essa tarefa. O fechamento vai trazer uma nova situação. Qual o problema? O adolescente pode ficar na delegacia por 5 dias, no máximo. Passados 5 dias, tem que sair a vaga. Não saindo a vaga, ele tem que ser liberado. O que significa um risco de colocarmos adolescentes ainda sem condições de voltar ao retorno social, em liberdade. Durante o encontro, foi decidido que uma carta aberta vai ser feita e enviada à Fundação Casa. O próximo passo é mobilizar a presidência da Fundação Casa para tentar sensibilizá-la a tomar aqui medidas que possam garantir o atendimento na cidade em tempo hábil para que não tenha desassistência. A gente espera que todos somem esforços para que a gente tenha uma saída adequada, né, e que esses jovens não sofram mais violação dos seus direitos. Também participaram desse debate o vereador Gustavo Peta, a secretária municipal de Cidadania, Assistência e Inclusão Social, o delegado da Infância e Juventude e representantes da Polícia Militar e do Conselho Tutelar de Campinas. E a atenção, nesse sábado, 20 de agosto, acontece a feira de adoção na 100% Pet do Taquaral, das 10 da manhã à 1 da tarde. A Like Bichos também estará com o bazar disponível para visitação. Para adoção, os documentos necessários são o RG, o CPF e o comprovante de residência. Participe, o endereço está aí na sua tela. Informações também pelo telefone 19 3203 0044. E foi aprovado em segunda discussão o projeto de lei que altera um artigo da Lei do Cartão Acessibilidade. A proposta prevê a alteração do artigo 3 da Lei 15.141 de janeiro deste ano, que institui o cartão acessibilidade para pessoas com deficiência. A mudança quer a retirada da exigência de que o laudo médico seja feito por um órgão público, ou seja, clínicas e médicos particulares vão poder emitir laudos para facilitar o acesso ao cartão. O Executivo não estava aceitando um laudo médico
de órgãos privados, ou seja, somente de órgãos públicos. E às vezes, para a pessoa marcar uma consulta, infelizmente, ela demora meses. Então eu comecei a ser questionado por essas pessoas. Falei, poxa, eu vou fazer uma lei, vou mudar esse artigo, porque aí as pessoas começam a ver qual é as dificuldades e no fim acaba até deixando de pegar, de tentar tirar o cartão de acessibilidade. Então eu modifiquei essa lei para que as pessoas consigam trazer um laudo médico do hospital, de uma clínica, do médico particular. Esta proposta, que passou pela segunda votação nesta quarta-feira, segue agora para a sanção do prefeito. Se sancionada, além do laudo médico com CID, que atesta a deficiência, o cidadão vai precisar encaminhar para a Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência o RG, CPF e comprovante de endereço para conseguir o cartão. Filmes em cartaz e grandes clássicos dão a tônica de um evento que leva um cinema de alta qualidade a céu aberto. E o melhor, aqui em Campinas, viu? Mais informações com Michael Bonissoni. Olá, tem cinema gratuito e ao ar livre a partir desta quinta até o próximo domingo na Praça Arautos da Paz. Serão exibidos grandes sucessos de bilheteria e títulos recém-lançados, contemplando aí todas as idades e gostos. Mais detalhes na página do Facebook que aparece aí na sua TV. Nova adaptação do romance de Leigh Wallace, já levado ao cinema por William Wyler em 1959, no clássico estrelado por Charlton Heston. Um homem que sobreviveu a anos de escravidão vai procurar vingança contra seu ex-melhor amigo, que o traiu. A nova versão de Ben-Hur chega às telonas, tentando repetir o sucesso da grandiosa produção da década de 1950. Três mães cansadas com a maternidade perfeita chegam no limite e se unem para uma cômica e revolucionária reviravolta nas suas vidas e, consequentemente, na dos filhos. Dos roteiristas da trilogia Se Beber Não Case, Perfeita é a Mãe é a promessa de boas risadas. Estação Cultura cheia de atividades bacanas nesse fim de semana. No sábado tem boteco na estação com muita comida boa e samba da melhor qualidade. No domingo rola mais uma edição da Feira de Discos de Campinas e Clube das Pinapes, com food trucks e, claro, muita música boa. É a partir do meio-dia e todos os eventos são de graça, com estacionamento gratuito para quem acessar a Estação Cultura pela Rua Francisco Teodoro, na Vila Industrial. Dois palhaços, Cacilda e Serafino, sobrevivem ao naufrágio de um navio e acabam parando em uma ilha deserta. Ali, os dois terão que sobreviver à ilha e principalmente um ao outro. No entanto, esses dois palhaços terão a ajuda de uma anja. Água até o nariz promete boas gargalhadas a filhos e pais. É na sexta, às 3 da tarde e no sábado, às 4, no Césia Moreiras, de graça. E tem adaptação de musical da Broadway no Teatro Castro Mendes. Deu a Louca no Convento é uma adaptação brasileira de Mudança de Hábito, que também já foi para o cinema. A estreia é na próxima quarta, às 8 da noite. Jornada dupla de música boa no Sesc Campinas. Na sexta tem Felipe Cato apresentando o repertório de seu último disco, Tomada. É a partir das 8h30 da noite. No sábado, o rapper paulista Rashid dá mais um passo importante na trajetória e lança o primeiro disco oficial da carreira, intitulado A Coragem da Luz. É a partir das 4h30. Ainda no sábado, o Brazuca recebe o melhor que a cena rap campineira já produziu. Com 5 álbuns no currículo, o grupo Sistema Negro de volta ativa com força total e trabalho novo. É a partir das 9 da noite. Essa é para quem gosta de cultura geek. Tem Mega Anime Fest em Campinas nesse domingo no Liceu Salesiano. E a grande atração do evento é a presença de Paul Zalum, o Bigman de O Mundo de Bigman. É a partir das 11 da manhã. E durante o fim de semana, o Centro Cultural Casarão do Barão celebra o festejo a São Benedito e Nossa Senhora do Rosário. No sábado, a partir das 4, tem oficina de congada com Marcelo Tainara. No domingo, os festejos começam ao meio-dia com um almoço e tambor de crioula. E o mineiro fechando os trabalhos em grande estilo. Eu fico aqui e vocês seguem daí com Marcelo Tainara. Tchau e até a próxima Agenda Cultural da TV Câmara Campinas. Olhos cor de mar, cabelos longos, fazem lembrar muita precisão.
o Câmara Notícia dessa edição fica por aqui. Até a próxima. Até mais.